com o João Victor Teófilo. Fala, João! Vamos lá, o Partido dos Trabalhadores divulgou um vídeo nas redes sociais convocando para um ato em defesa da democracia a ser realizado em 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes a partir das 11 horas da manhã. A data marca os 2 anos das invasões e depredação dos prédios dos Três Poderes em Brasília. Inicialmente, o evento, que é organizado pela Frente Brasil Popular, estava marcado para as 10 horas da manhã, como eu disse aqui na escalada do Jornal da Auriverde, mas o horário foi atualizado. Segundo o material... Era 10, virou o quê? 11. A 10 é muito cedo, né? Para quem não gosta de trabalhar, 10 é muito cedo. Pois não, João? Bom, segundo o material de divulgação, o presidente Lula estará presente. O Poder 360 entrou em contato com a assessoria de Lula para confirmar a informação, que disse que seria necessário aguardar a agenda do presidente da República. Além de Lula, a publicação também afirma que participarão do ato suprapartidário representantes dos três poderes, entidades da sociedade civil, de classes e religiosas. A manifestação se dará pelos 2 anos das tentativas, eu vou abrir aspas aqui, tá? Das tentativas de golpe de Estado e de destruição das sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário promovidas por bolsonaristas em 8 de janeiro de 2023, fecha aspas. Também faz parte da divulgação, Pitoli, e talvez o ponto que mais me chamou a atenção aqui, um vídeo com imagens das invasões às sedes dos três poderes em janeiro de 2023, seguidas da frase "esquecer jamais". E aí no vídeo que a gente está acompanhando aí na tela, aparecem declarações do presidente Lula, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do presidente do STF, Roberto Barroso, sobre o episódio. E aí, claro, dizendo que é sem anistia para golpistas, e pedindo ali que a anistia não aconteça para os que eles chamam de golpistas. E aí pede para que todo mundo participe por mais democracia, justiça e soberania. E dá destaque aqui para a presença do presidente Lula nessa manifestação marcada para 8 de janeiro em Brasília. Bom, deixa eu mandar só um alô aqui pro Daniel Martins, xará do nosso companheiro, colega, amigo de trabalho, né? Daniel Martins. Salve, Pitoli, te encontrei no avião para Londres, é verdade, né? Um grande abraço para todos aí. Mande um abração para os produtores rurais de Cascavel, no Paraná. Daniel, aquele abraço, querido. Me lembro perfeitamente, você já sentado ali, passei por você e você se identificou como ouvinte da Auriverde. Obrigado, viu, Daniel? Bom, mas vamos lá. Cláudio, algumas informações dentro da mesma notícia. Primeiro o seguinte, né? A gente pode até se alongar aqui com relação ao comentário suprapartidário. Vai ter o PT, PCdoB, o PSB, o PSD, o PV, Solidariedade, canhotada, né? Suprapartidário vai estar canhotada, nenhuma novidade para nós. Quem está no poder. Quem está lá mamando na... Quem precisa que essa mentira do 8 de janeiro seja contada dessa forma, seja defendida à exaustão para tentar, de alguma forma, né, destruir a direita no Brasil. A direita golpista, a extrema-direita golpista. Eles precisam dessa narrativa. Precisam. Só que, veja, nós temos hoje um novelo que todas as pontas nós já encontramos. Todas as pontas. Por quê? 19 de abril de 2023, 19 de abril, a CNN libera as imagens, algumas. Diz ter 160 horas, mas liberou alguns minutos de imagens do interior do Palácio do Planalto. E nós vimos ali um sem-vergonha chamado G. Dias, um general sem vergonha, porque ele decidiu destruir a vida de tantos, abrindo a porta para invasores infiltrados destruírem o interior do Palácio do Planalto, enquanto o plano era que a direita brasileira, representada ali por alguns, fosse jogada numa emboscada para dentro dos prédios, com o disparo de balas de borracha, né, bombas de efeito moral, empurrando manifestantes que estavam ali na praça para dentro dos prédios já destruídos. Os prédios já estavam destruídos. Então, esse sem vergonha do G. Dias, para mim isso não vale nada, porque ele sabe o que ele fez. Tanto é que sumiram com ele. Só o vídeo de ele tratando tão bem, oferecendo pra mim, tanta atenção, prova uma prevaricação. Nós temos esse ponto. Nós temos uma questão envolvendo a Polícia Militar do DF, que deve explicações.
A Polícia Militar do DF deve explicações. Nós temos, por exemplo, uma outra ponta chamada Flávio Dino, que não entregou as imagens do prédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele disse uma coisa, disse a mesma coisa quando ele, primeiro para a Globo, diz estar ali assistindo tudo da sua sala, né? Quase teve um piripaque, aquela coisa toda, mas não conta quem estava com ele na sala, não conta. Como, por exemplo, não contaram para a gente como documentos importantes, como, por exemplo, para a intervenção do governo do DF, afastamento de Ibanez Rocha, o assumir da Celina e do Capelli. Ninguém conta como isso se deu, como é que tudo estava pronto. Já estava digitado. Vai que tem uma tentativa de golpe, não é? E alguém que foi, que nem o Flávio Dino, governador de estado, foi juiz federal e tinha toda aquela experiência com a Ministra da Justiça, como é que ele pôde permitir que as imagens não fossem imediatamente garantidas a preservação integral de todas elas para devida investigação, para identificar cada um dos culpados? Como é que ele tem a pachorra, a falta de honestidade de falar assim, nossa, ficou por um mês depois de deletar. Isso, para mim, é outra prova de prevaricação. Quando o funcionário público deixa de cumprir uma obrigação que a lei lhe impõe, que é preservar elementos para identificar os responsáveis. Minha pergunta, você acha que realmente não tem essas imagens? Eu acho que tem gente até hoje guardando essas imagens. Acho que tem gente que está até com um posicionamento na vida muito melhor por causa dessas imagens. Eu também acho. Trocou por muito cargo. Inclusive sentado em cadeiras importantes. Cadeiras que mandam no país. Exatamente. Que esfrega na cara de um monte de gente. Exatamente. Não faz isso comigo que eu ponho você ali. Exatamente. E outra, tantas outras linhas de investigação ou de suposição, de achismo, que vão mostrando o seguinte: essa história do 8 de janeiro de 2023, ela precisou ser construída desta forma, ignorando os disparos da Polícia Federal, da ABIN, ignorando tudo que todos já sabiam. A ABIN avisando o Andrei. Sim. Agora sim. Isso também tem que destacar e lembrar toda a sociedade. Sim, Andrei é o diretor-geral da Polícia Federal. Hoje e antes, na época da transição, antes da transição, ele cuidou da segurança do Lula. Depois da transição, cuidou da segurança da transição. E foi informado antes da posse do Lula. E qual o presente que ele tem? É o chefe da Polícia Federal do Lula, como Lula mesmo fala. Então veja, para mim, essa história de comemorar o 8 de janeiro, né, é uma defesa dessa esquerda safada, uma esquerda que para mim não merece a menor atenção, porque, João, é muito legal quando você tem do outro lado um oponente, um concorrente, né, quem está do outro lado do jogo, jogando o jogo, dentro das regras, respeitando o próximo, respeitando, né, de fato o que se coloca à mesa dentro da Constituição. Legal. Você ter, por exemplo, um adversário honesto, valoriza a disputa. Quando você tem um concorrente desonesto, independentemente da área, se você tem, por exemplo, aí, vou pegar uma analogia, João, fazendo aqui uma comparação. Você tem um supermercado, né? João paga todos os impostos rigorosamente em dia, João compra dos fornecedores, respeitando os seus fornecedores. Aí, o teu concorrente ali do lado compra carga roubada, ele não paga imposto, ele ignora as regras do mercado, ele não está nem aí. Ou seja, João precisa vender o quilo do A100 a 29 pau. R$ 29,98 o quilo do A100 no mercado do João. Por que o teu concorrente ali consegue vender a 22, João? Por que ele consegue vender a 21? Quando ele usa de uma prática que a gente já conhece? Muito. Roubo de carga. Receptação de material roubado. Material roubado. Quando ele compra, por exemplo, produtos sem fiscalização do CIF, por exemplo. Aí o cara consegue, por que esse cara vende tão barato? Desconfie. Em todas as cidades maiores, inclusive a nossa cidade de Bauru, na história que acompanha a área jurídica, sabe de donos de supermercados que foram processados, fizeram acordos para... Só estou falando isso aqui para dizer o seguinte, João. Quando o jogo é jogado de maneira honesta, só que essa esquerda que está aí promovendo agora um evento para o 8 de janeiro, uma quarta-feira, era 10 da manhã, virou 11, porque 10 é muito cedo, é simplesmente para defender
a narrativa mentirosa, mas mentirosa, que não para em pé que houve uma tentativa de golpe no Brasil. O Múcio, ministro da Defesa, disse que não houve, né? O Jobim, Nelson Jobim, não houve tentativa. A gente sabe, todos que aí estão, que têm o mínimo de honestidade, dizem, não teve golpe, não houve tentativa de golpe. Até Gilmar Mendes falou lá em Portugal. Que não houve. Gilmar Mendes, ministro da STF, falou que não foi então, golpe. Veja, uma manifestação dessa para o dia 8 é só porque, como é tão frágil essa mentira contada por esses que aí estão, ela precisa ser reforçada sempre, João, porque não é uma verdade. Isso é mentira. Ô, Pitoli, mas aí eu coloco 2 pontos. Vai lá. Eu acredito que essa manifestação seja para desgastar o ex-presidente Jair Bolsonaro. 2026 está chegando. Só para ele, mas João. é porque precisa dessa narrativa do golpe, Pitoli. Se a gente tem essa narrativa do golpe, isso reflete no ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso é o que eles desejam. Um outro ponto é não conceder anistia às pessoas envolvidas nessas manifestações. Então eu coloco esses 2 pontos. O desgaste do ex-presidente Jair Bolsonaro e também a anistia. Porque uma das pautas dessa... a gente acompanhou ali no vídeo, uma das pautas dessa manifestação é que as pessoas envolvidas não sejam anistiadas pela justiça. Ô João, essas pessoas, algumas já conversaram conosco aqui, contaram, dentre outras coisas, que na fila dentro do presídio foram questionados se eram de esquerda ou de direita. E quem era de esquerda foi liberado. Eles contaram aqui. Eles contaram, Lula ou Bolsonaro? Lula. Foi para o outro lado, nunca ninguém mais viu. Nunca ninguém mais viu. As imagens da CNN, liberadas em 19 de abril de 2023, serviram para quê? Veja, eu vou tentar lembrar aqui. Talvez tenha servido para ajudar a definir alguns cargos que iam ser escolhidos nos próximos 176 pessoas foram identificadas através das imagens da CNN. 176 pessoas. Dessas, 47 não foram presas, identificadas e não foram presas. Por quê? Por quê? Como é que o cara não foi preso? Se eu tenho identificação do cara dentro do prédio, destruindo o negócio, eu sei quem é porque eu não fui buscar. Por que eu não fui buscar o cara? Porque não é bom. O cara é o infiltrado, o cara que chegou antes, o cara que contou, né, com todo o carinho do G. Dias. Então, João, é uma narrativa que ela precisa desse reforço. Agora, João, entendo que busca o desgaste do presidente Bolsonaro. Entretanto, o brasileiro já entendeu. Quer ver só? São 2 anos do 8 de janeiro. São 2 anos, no dia 4 de março de 2023, ou seja, o governo tinha um pouco mais de 2 meses. Eu lembro de eu estava indo apresentar um evento, na estrada, ouvi a questão das joias. Uhum. Quando eu ouvi a questão das joias, na hora, o que me veio à cabeça? Não estão encontrando nada para prender o presidente Bolsonaro. Porque se precisa de uma narrativa, de uma joia, que o Lula pode ter e o Bolsonaro não pode, o Lula pode ter o relógio que ele ganhou do Jacques Chirac, primeiro-ministro francês, mas o Bolsonaro não pode ter o relógio que ele ganhou do príncipe da Arábia. Como é que é isso? Então o povo já entendeu. E naquele momento, com 2 meses de governo Lula, eu falei, puta, os caras não estão conseguindo pegar o Bolsonaro. Não vão conseguir pegar o Bolsonaro. Porque se eles estão precisando criar essa narrativa desse jeito, joia, cartão de vacina, sabe essas porcarias? Eu falei, pronto, já não encontraram. Caminhamos para 2 anos. E o que eles têm, João? Minuta de golpe, né? Minuta de golpe impressa numa impressora do Palácio do Palácio. Sabe essas coisas ridículas que não encontram sustentação? É o que eles têm. É o discurso que eles têm. Perante qualquer juiz togado, concursado, normal, essas narrativas não servem para nada. Não se sustentam, nenhum agora. juiz condena ninguém com isso. Mas como foi tudo para esse Tanto não condena que lá. Bolsonaro está aí. E não vai ser preso. Não vai ser preso. Não existe essa possibilidade. Por quê? O Paulo Pimenta acredita que vai. O Paulo Pimenta não acredita nem nele. Ele é uma mentira, o Paulo Pimenta. Veja, o Paulo Pimenta, a Janja não acredita nele. Né? Acho que a Gleisi tem problemas com o Pimenta. O Pimenta foi escolhido para ser o ministro da reconstrução do Rio Grande do Sul e nada fez pelo seu próprio estado.
Então, sabe, João, é uma mentira. O Paulo Pimenta é uma mentira. Por isso que deve sair do governo. É uma mentira, não se sustenta. A Janja não quer mais ele. Né? Então, desculpa, a gente vai ver um evento para o 8 de janeiro para tentar manter uma narrativa necessária para fazer de conta que eles acreditam nessa mentira. E eu chamo a atenção que a gente sempre lembra a frase de Marx, que a história primeiro acontece como tragédia, depois se repete como farsa. Pesquise aí você sobre o incêndio do parlamento alemão em 1933, que é chamado Reichstag. Fazia exatamente 4 semanas que Adolf Hitler tinha chegado ao posto de chanceler da Alemanha. Aí alguém botou fogo no parlamento alemão, como se fosse o 8 de janeiro do Brasil. Alguém sozinho lá foi lá e botou fogo. A partir disso, o Hitler conseguiu pressionar o presidente e conseguiu fazer um decreto. A partir disso, o Hitler começou a assumir o controle da ditadura, implantar a ditadura na Alemanha. A partir disso, em 1933, foi 27 de fevereiro de 1933. A partir disso, o Hitler, em 1934, criou o Tribunal do Povo, que é o Volksgericht. E esse Tribunal do Povo começou a fazer o que o Tribunal de Justiça alemão não fazia. Presta atenção. O Tribunal de Justiça na Alemanha não aceitava, a Corte Constitucional Alemã não aceitava, vários processos de perseguição política que existiam feitas pelo partido nazista, por Adolf Hitler. Então, Hitler criou, dentro do executivo, por um ato administrativo, um tribunal popular, o Volksgerichtshof. Esse tribunal popular começou a julgar as pessoas ao lado, à parte, fora do processo judicial normal, sem o devido processo legal. E a partir daí, em 1934 ele criou, eles foram subindo ao longo de 6, 7, 8 anos, a maior ditadura que a Alemanha teve, que chegava da pena de morte, condenar as pessoas por pena de morte às 9 da manhã, a pessoa está enforcada e morta às 10 da manhã. Entendam, o Brasil tem o devido processo legal, está na Constituição, no Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, tem o devido processo legal. Os inquéritos criados dentro da STF não obedecem ao devido processo legal que todos nós da área jurídica, com honestidade intelectual, sem interesse em cargos e benefícios, nós todos que estudamos direito, nós sabemos que o que acontece nos inquéritos do STF são nulos. Quando nós temos um ministro que julga e ele é vítima, ele conduz o inquérito que ele vai julgar e ele é vítima, isso é nulo no direito. Isso não existe no direito. Mas 9 pessoas dentro da STF agora se fecharam no acordo dizendo que eles podem, porque está tudo certo. O desembargador Sebastião já falou, são cúmplices. Se uniram numa estratégia e são ministros da Suprema Corte. O desembargador, que foi corregedor da Justiça Eleitoral do Tribunal Federal, ele fala a verdade. Mas quando é que vão julgar isso? Por isso que eles têm que enterrar o Bolsonaro, fazer a população descrer do Bolsonaro e fazer o 8 de janeiro virar alguma coisa. Só que está dando errado, né? Agora, é só olhar o Bolsonaro andar. Na segunda-feira, eu tive a oportunidade de apresentar o Braddock Show. O Brown está deixando o Braddock, acho que foi para a Band, se eu não me engano, e aí pediram para que eu apresentasse o Braddock. Na segunda, devo repetir a dose amanhã. Eu estou até acertando isso aqui agora com a turma do Braddock para saber quando eu volto. Aí, eu tive a honra de estar ao lado do Constantino, do Serrão, que vai conversar com a gente agora, e do Príncipe, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. E o Luiz Felipe é uma sumidade, né? Uma sumidade. Uma pessoa altamente intelectualizada, diferente. O Luiz Felipe é diferente. Aí ele lembrou de um fato, Cláudio, que é o seguinte... o do Bigodinho, a gente precisa tomar cuidado para falar aqui, porque a plataforma pode pegar a gente. O do Bigodinho, lá na Alemanha, ele chegou a esta situação apenas com 31 ou 32% dos votos. É isso mesmo. Foi assim que ele chegou a chanceler e foi construído. Veja, a gente não pode achar que ele era a maioria na Alemanha. Ele não era. É diferente. João, não sei se... Onde eu vou? Onde a gente precisa ir? Ah, mas o Lula e os caras do STF, eles não estão nem aí para a maioria. O que eles precisam é ter força, isso poder, é ditadura. caneta. Por que ditadura? Porque a partir daí, então,
Vamos lembrar, olha como é que são interessantes os números, até para a gente poder avançar. Com o voto impresso na Venezuela, para tentar de uma vez por todas acabar com a fraude na eleição venezuelana, determinação do governo americano, quantos por cento teve o Maduro? 30 e poucos. 30. Veja, então nós temos sempre uma parcela da população, na casa dos 30%, que apoiam atrocidades, aprovam ditadores, aprovam. Quem são estes? Não sei se são os servidores públicos, não sei se são os ignorantes, né? Ou se isso tudo é a mesma coisa, são estúpidos que estão ali prontos para aprovarem 30%. Mas o do Bigodinho na Alemanha, o cara chegou a fazer o que fez com 31% ou 32% dos votos. Ele não era uma unanimidade. Ele não era o incontestável. Ele não era o cara que simplesmente, olha, eu tenho 90% dos votos, faça o que... Não. O cara chega com 31%, 32% e manda. E começa a primeiro aparelhar os cargos, virar para pessoas, por isso que a gente fala que, infelizmente, a gente ouve que ocorre até dentro das Forças Armadas. Vai pondo pessoas alinhadas à ideologia dele nos cargos, as pessoas que têm aspiração de subir de cargo falam, pô, peraí, se eu ficar do lado desse aqui, ó, ele pode me dar chance de subir. Se eu ficar na oposição, eu não vou ter nada. Aí um monte de interesseiros começam a se aproximar. Não só isso, e as ameaças. E aí tem as ameaças. E as prisões. Que a gente sabe que existem ameaças e prisões. E por que não anistia? Amigo, vamos lembrar? Nós temos um general 4 estrelas, candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro, preso. Pessoa respeitadíssima. O nosso querido Braga Neto está preso. Aí o cara olha, o soldado que está puto com tudo que está acontecendo, ele fala assim, quê? Braga Neto preso? Eu vou me aventurar? Mas nem a pau Juvenal. Aí o tiozinho lá que, né, acha que pode mobilizar a sociedade onde ele vive, a comunidade onde ele vive, os seus vizinhos, seus próximos, a associação que ele lidera, ele olha e fala assim, eu vou liderar? Olha a tiazinha da Bíblia, bicho. Tiazinha da Bíblia está presa, condenada a 17 anos de prisão. Você acha que eu vou encabeçar? É isso que acontece nessa sociedade onde a ditadura já está tomando conta. Por quê? Porque você tem medo. Eu respeito o teu medo. Né? Coragem não é ausência do medo. A gente sabe disso. Mas é você ir além. É você poder fazer mais do que você imaginava fazer com a força que você tem aí. E nós vamos precisar, num determinado momento, encontrar essa força, arregimentar pessoas, aglutinar forças que vão chegando de todos os pontos. Aí entra a canção da Força Expedicionária Brasileira. Não importa de onde eu venho. Eu sei o que eu quero para o Brasil. Só que o que acontece hoje, esse Brasil que se compara à Alemanha do Bigodinho, é o Brasil do medo hoje. É o Brasil, ó, fica em casa, bonitão. Não se atreva que eu te meto em cana. Meti um general em cana. A tiazinha que tinha uma Bíblia, uma garrafa d'água e um RG tá presa. Você quer ir também? Você é louco? Você é tonto, bicho? Que é o que nós já expusemos e a sociedade acompanha pelas mídias. Foram escolhendo pessoas de vários segmentos e foram pressionando e aprisionando pessoas de vários segmentos. Foram impondo multas altíssimas para caminhoneiros, para empresas transportadoras, para empresários. Bem lembrado, Cláudio. Foram gradativamente, isso daí, gente, é uma otimamente planejada estratégia de dominação. Não se ganha o poder com a eleição. Aí eu até sugiro para vocês, eu vi esse feriado, um filme bastante violento, a minha esposa até não quis mais assistir de tanta briga que tem, que é Rômulo e Remo. Uma história que é lenda, não é fato histórico, sobre os dois cidadãos que teriam fundado Roma 700 anos antes de Cristo. E um dos irmãos, num certo momento, ele assume que ele é o rei. E ele chega a hora, ele mata um, daqui a pouco bota fogo, o outro irmão vira e fala, meu, você está errado. E esse irmão fala assim, só se governa com medo. O medo te dá o poder. Quem tiver medo de nós nos obedecerá. E eu sou o rei.
E é assim que o medo vai dominar. Eu assisti aqui e falei assim, nossa, tem que passar isso daí para a sociedade assistir, porque isso daí Adolf Hitler fez. O Tribunal Popular do Povo é um fato histórico na Alemanha. Isso daí existiu. E depois de décadas, surgiu o Tribunal de anos, o Tribunal de Nuremberg, para poder julgar aquilo lá. Nós teremos a nossa revisão histórica no futuro brasileiro. Nós também teremos isso. O que a gente quer é acelerar, que a história não demore 10, 15, 20, 30 anos para acontecer nesse julgamento. É simples. Se o Bigodinho chega em 33, Nuremberg foi em 49. Se a gente imaginar 16 anos, é muito tempo, velho. Na vida humana. Quantos você vai ter daqui 16? 76 anos eu terei. Entendeu? Verdade. Olha o que custa dizer. Quantos anos você vai ter, João? 38, bicho. Não, e no caminho, quantos milhões de pessoas morreram? Já ficaram para trás, sem ver. Bicho. Então tem que se plantar semente. A frase do dramaturgo Bertolt Brecht, também alemão, que eu sempre elogio o Pittoli. Há pessoas que lutam todo dia, são importantes. Há pessoas que lutam bastante, são muito importantes. Mas há pessoas que lutam o tempo todo, são imprescindíveis. Eu sempre falo, Pittoli é um guerreiro imprescindível no processo democrático. Só ele? Não. Há milhares e milhões de brasileiros assim. É que aqui na Auriverde, sentado nesse meio de comunicação, nós temos a liberdade de expressão.